Bom dia, hoje terça-feira, 25 de abril, o título da nossa lição, Uma Cena Magnífica. Os livros de Daniel e Apocalipse, eles são complementares e nos apontam para os acontecimentos dos últimos dias da história da Terra. O Apocalipse, ele proclama que chegou a hora do juízo. Nós vimos isso lá no capítulo 14, nos versos 6 e 7. Enquanto que o livro de Daniel revela quando esse juízo começou. Nós temos aqui textos do livro de Daniel para a nossa leitura e reflexão. Vamos a eles. Daniel capítulo 7, versos 9, 10 e 13. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. E no verso 13 diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Também o verso 14 também diz assim: Foi-lhe dado domínio e a glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Foi apresentado então a Daniel, que a pergunta é o que o profeta viu nessa visão, né, que ele teve. Lembrando que essa visão, na verdade, a parte que nós estudamos, que lemos hoje, ela é a continuação de uma outra parte que nós não vimos agora, iremos ver numa outra situação, no outro momento, melhor dizendo. É que foi revelado a Daniel, no início do capítulo 7, ascensão e quedas de reinos, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, a fragmentação do Império Romano, mas isso nós iremos ver numa outra ocasião. Logo a seguir é mostrado então para Daniel, a visão tira Daniel das questões de queda e ascensão de reinos aqui na terra e se volta para o juízo realizado lá no céu. Então isso foi apresentado para ele. O grande e solene dia em que o caráter e a vida dos homens vai passar em revista perante o juiz de toda a terra, e cada homem será recompensado segundo as suas obras. O ancião de dias na visão é Deus o Pai. Ele, fonte de todo ser e de toda a lei, vai presidir o juízo. Os santos anjos, em números de milhares e milhares e milhões de milhões, assistem a esse grande tribunal como ministros e testemunhas. Jesus, nosso advogado e intercessor, é o Filho do Homem. Aqui na visão, apresenta a vinda de Cristo. Só que essa vinda de Cristo na visão não é a descrição da sua segunda vinda à terra. Ele vai ao ancião de dias, que está no céu, para dar início ao julgamento. Nosso grande sumo sacerdote, ele vai entrar nesse momento aqui, ele entra no lugar santíssimo, e ali ele comparece à presença de Deus, a fim de fazer expiação por todos os que tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Nesse juízo, que é apresentado aqui a Daniel, os únicos casos que são considerados são os do professo povo de Deus. O julgamento dos ímpios constitui uma obra distinta e separada que vai acontecer numa ocasião posterior durante o milênio. Os livros de registro do céu, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, devem então determinar a decisão do juízo. Como disse o profeta Daniel, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. O Apocalipse também diz que os mortos seriam julgados pelas coisas contidas nos livros, mas essa é uma questão voltada aos perdidos. Quais livros serão abertos? Quais livros foram abertos nesse tribunal, nesse juízo investigativo, repito, que acontece antes da volta de Jesus? A lei de Deus, claro, é a norma do juízo, como está lá na Epístola de Tiago, no capítulo 2, no verso 12, falar de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Essa lei, ela é claramente citada nos versos 10 e 11, como sendo os 10 mandamentos. O outro livro, o livro da vida,
que contém o nome de todos os que já entraram para as fileiras de Cristo. Todo aquele que aceita Jesus e faz um compromisso com Ele tem o seu nome inscrito no livro da vida. Há também um livro, o livro memorial, que é onde estão registradas todas as ações de justiça, toda tentação resistida, todo mal vencido, a palavra de eterna compaixão que se profere, atos de sacrifício em favor de outras pessoas, todo sofrimento e tristeza, tudo aquilo que a pessoa suporta por amor de Cristo, estão ali fielmente registrados no livro memorial. Como o salmista disse certa vez, no Salmo 56, no verso 8, tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Há também agora um outro livro, um livro de registros dos pecados da humanidade. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, no verso 14. E também as palavras que proferimos, como está lá em Mateus, no capítulo 12, nos versos 36 e 37, quando Cristo diz: digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ao lado de cada nome, no livro do céu, estão escritos com terrível exatidão toda má palavra, todo ato egoísta, todo dever não cumprido, todo pecado secreto, juntamente com toda artificiosa hipocrisia, estão registrados também nos livros do céu. E ao abrirem seus livros de registro do juízo, é passada em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando primeiro por aqueles que iniciaram sua vida aqui na terra, de Adão para cá, o juízo começa pela casa de Deus, como está lá na Epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, no verso 17. Aí nosso advogado, ele vai apresentando os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos, até que se feche a porta da graça. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado, aceitam-se nomes, rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome é riscado do livro da vida. O relato de suas boas obras, de suas ações que estavam no livro memorial, também são apagados. Como diz no Apocalipse capítulo 3, 5, somente os vencedores. Diz lá, o vencedor, Apocalipse 3, verso 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Todos cujos nomes estão no livro da vida vai permanecer ali e vai ser aprovado se houve arrependimento, tristeza e abandono dos pecados praticados. O inverso também é verdadeiro. Para aqueles que foram aprovados, todos os pecados que estiverem registrados nos livros de memórias de erros, todos são apagados, são removidos, toda mancha, toda mácula da vida dos que forem vencedores pelo sangue de Jesus. E após a cena do juízo, o profeta Daniel, ele vê a coroação de Cristo e a implantação do reino eterno, como vimos nos versos 13 e 14 do capítulo 7 de Daniel. O destino de toda a humanidade é decidido no tribunal do céu. A verdade triunfa, a justiça reina. Essa é uma das cenas mais incríveis, maravilhosas e espetaculares das Escrituras. E a boa notícia é que termina muito bem para os que estão revestidos da justiça de Cristo. Foi um pouco mais longo hoje, mas muitos detalhes tivemos que falar e outros não foram mencionados. Mas a partir da próxima semana, nós vamos tratar com mais cuidado sobre o dia da expiação, o que acontecia aqui na terra, que na verdade mostravam a realidade do que acontece no céu. Fiquem na paz, que Deus os abençoe.